Olá! Hoje no Papo com Especialista o tema é autismo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população a fim de reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista, o TEA. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 1 em cada 160 crianças possui TEA. Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento de casos no mundo, o que pode ser explicado pelo aumento da conscientização sobre o tema e uma maior busca pelo diagnóstico. Entender melhor esse transtorno é chave para o fim do preconceito e da discriminação que cercam as pessoas com transtorno do espectro autista, as quais apresentam apenas uma forma diferente de agir e de encarar o mundo. Para falar sobre o assunto, a convidada de hoje é a psiquiatra Júlia do Nascimento Saad, médica contratada do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. O transtorno do espectro autista é um transtorno que a gente classificaria como do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Que por uma série de fatores pré-natais e pós-natais, há uma diferença no desenvolvimento neuropsicológico, levando a características de funcionamento e relacionamento diferentes de crianças neuroconvergentes ou típicas, como a gente diz. Como a gente entende que é um transtorno de espectro autista, elas podem ser bastante diferentes entre si, mas, de forma geral, nós observamos uma dificuldade na comunicação e na socialização como um primeiro critério. O que isso significa? Que são crianças e adolescentes que podem ter dificuldade de começar conversas, de se interessar por relacionamentos, que podem ter dificuldade de acompanhar o ir e vir de uma conversa habitual, que podem ter dificuldade de interpretar uma comunicação não verbal, como gestos, sinais, forma de olhar. Além disso, temos também, como um segundo critério, um comportamento, interesses muito rígidos, repetitivos, que às vezes a gente chama de estereotipados. Também, pensando nesse aspecto do transtorno do espectro autista, nós também observamos alterações sensoriais. São indivíduos que têm dificuldade de lidar e processar determinados estímulos, enfim, dos órgãos dos sentidos. É mais fácil a gente falar o que não causa o autismo, porque na verdade nós não temos uma causa muito bem definida. Como boa parte dos transtornos neuropsiquiátricos, nós temos uma série de fatores que interferem no surgimento do adoecimento. E aí, como eu falei, na primeira pergunta, tanto de fatores pré-natais quanto pós-natais, entendemos como uma parte muito importante da causa, aspectos genéticos. Então, observamos dentro de uma mesma família outros indivíduos que também têm essa apresentação, não só pensando no transtorno do espectro autista, mas também como histórico familiar, outros transtornos psiquiátricos e neurológicos, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, epilepsia, mesmo síndromes genéticas. Como fatores mais pré-natais, porém externos, infecções durante a gestação, ou mesmo gestação de pais um pouco mais de idade, podem influenciar. Claro que quando eu cito todos esses fatores, eles são menos fatores causais e mais fatores de risco. Como eu falei, a causa ainda não é uma única e nem é muito bem entendida. O diagnóstico de autismo ele não é um diagnóstico simples, ou pelo menos não deveria ser. O ideal, assim como nas terapias para o autismo, nós temos uma avaliação multiprofissional. Então, o ideal é que se passe com o médico, preferencialmente neuropediatra ou psiquiatra da infância e da adolescência,
E como uma avaliação que vem somar para esse diagnóstico, uma avaliação de psicólogos, fazendo, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, também avaliação de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, diversos olhares que possam ver justamente os sintomas que eu citei anteriormente. Esse é um entendimento que vem a partir do DSM-5, né? Dos últimos manuais que tentam entender e classificar os transtornos mentais. Temos nível 1, 2 e 3, entendido para autismo, e que querem dizer de uma gravidade e uma necessidade de suporte. Então, nível 1, nível mais leve, com pouca necessidade de suporte, ainda que seja necessário. Nível 2, um autismo moderado, e aí com necessidade de um pouco mais de suporte, de mais profissionais ou mais intensivo. E por fim, o nível 3, pensando num autismo mais severo, com muita necessidade de suporte. Bastante importante para tentar garantir os direitos dos indivíduos diagnosticados dentro do espectro. Então, é uma lei que vem para, primeiro de tudo, colocar, né, o diagnóstico do transtorno do espectro autista como uma necessidade, um direito, estabelece muito bem quais são os seus critérios e tenta organizar junto à sociedade civil quais são os fatores que promovem o tratamento e a proteção dos direitos desses indivíduos, inclusive com o estabelecimento dessa fitinha de quebra-cabeça como um símbolo, né, para os locais que possam acolher e adaptar o seu atendimento para indivíduos com necessidades próprias do transtorno do espectro. É também uma lei que acaba garantindo o direito a aspectos mais básicos do cuidado, então desde do próprio diagnóstico e das terapias, mas também garantir acesso à medicação, garantir acesso a políticas públicas que organizem, né, o cuidado desses indivíduos e também garantir que eles possam ter um futuro com inclusão, inclusive levando a inserção profissional em cursos para indivíduos adolescentes, adultos jovens e até adultos mais velhos. Acho que hoje muito menos do que no passado, acho que o fato de estarmos conversando sobre isso é um grande sinal de que isso tem mudado, mas ainda é um diagnóstico que assusta principalmente pais. Então, sem dúvida nenhuma, o estigma e o preconceito, eles acabam sendo influentes na dificuldade de acesso às terapias ou mesmo no acesso a um diagnóstico mais precoce. Ainda é bastante importante, apesar de tudo. Eu fiquei muito feliz de ser convidada, esse é um assunto bastante importante, estamos cada vez mais tendo contato, não só no meio médico, né, e entre os terapeutas, mas como população em geral, a ideia do transtorno do espectro autista. Eu não consigo estressar o suficiente o quão é importante a gente discutir sobre o assunto e também procurar um diagnóstico cada vez mais precoce para garantir que esses indivíduos tenham o maior apoio possível para ter uma vida completa, mais feliz possível. Agradecemos à doutora Júlia Saad por sua participação aqui no Papo com o Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.